Pessoal, então, na nossa aula de hoje de conforto acústico, a gente vai começar a entender um pouquinho desse elemento, né, que faz parte do nosso dia a dia, que é o som. Tá? Então, na aula passada, nós fizemos, né, um breve histórico de como isso foi evoluindo com o passar do tempo, né? Então, desde lá dos teatros dos gregos, dos romanos, que eram teatros ao ar livre, as igrejas, depois os teatros fechados, né, os espaços de múltiplo uso, até a gente chegar nos dias de hoje, onde a gente tem, né, uma diversidade aí de materiais e que em alguns casos nos ajudam, em alguns casos nos atrapalham nas questões acústicas, né? E que cada vez mais a gente tem uma quantidade de ruídos que acabam interferindo nas nossas edificações, ou até mesmo ruídos que são produzidos na nossa própria edificação. Eu deixei alguns textos para vocês, né? Um texto na aula passada, deixei um site para vocês explorarem sobre o assunto, deixei um podcast. Então, no final da aula, se alguém quiser fazer algum comentário, né, sobre algum desses pontos, a gente pode conversar um pouquinho também, tá? E se vocês acham legal deixar esses materiais extras, tá? Também deixem aí no chat o comentário de vocês, beleza? Então vamos lá. Vou compartilhar aqui minha tela. Então a nossa aula de hoje, ela chama Propriedades do Som. A gente vai estender aí esse assunto por mais umas 2 aulas, né, para a gente ir entendendo bem certinho como que funciona esse fenômeno, porque se a gente não entender como que o som se propaga, se a gente não entender a parte física do som, a gente não consegue pensar na nossa arquitetura levando o som em consideração. Eu preciso entender o que é esse fenômeno, como ele se propaga, né? E entender de que maneira isso se encaixa no meu projeto, isso se encaixa nos formatos, nos materiais que eu vou escolher para minha edificação. Então vamos lá. O som, ele sempre tem a origem na vibração de um objeto. E isso vai fazer com que haja uma vibração nas partículas de um meio, e essa vibração vai ser captada pelo ouvido humano. Então, vamos primeiro, né, pensar como se estivéssemos ao vivo lá na sala de aula, né, e eu estivesse falando com vocês. Então, o que que aconteceria, né? As minhas cordas vocais estão vibrando e a vibração das minhas cordas vocais, elas estão vibrando o ar, né? Então, se a gente fala e a gente coloca a mãozinha aqui, ó, na nossa frente, a gente percebe o ar sendo empurrado, né? Então, a gente está fazendo uma pressão no ar pela vibração das nossas cordas vocais. Aproveitem que vocês estão sozinhos aí, né? E façam esse teste. Então, na sala a gente fica com vergonha, né? Mas agora dá para fazer. Eu coloco a mãozinha lá na frente da boca e percebam quando a gente está empurrando o ar quando a gente fala. Então, o que está acontecendo? A minha corda vocal está vibrando, ela está fazendo uma vibração do ar, o ar está vibrando, e se estivéssemos juntos, né? Vocês perceberiam essa vibração do ar no ouvido aí de vocês, né? No caso, o computador está captando a minha voz, aí ele está, né, gerando uma vibração aí do lado, né, de vocês, e essa vibração do ar está chegando até o ouvido de vocês. Então, o nosso ouvido ele vai captar essas vibrações do meio, né? E aí a gente vai perceber o som. Então, qualquer tipo de vibração, ela gera um som. Então, nesse desenho que vocês estão vendo aí, a gente tem lá, de um lado, um carinha tocando um instrumento musical. Então, ele bateu no instrumento, gerou uma vibração nesse objeto. Esse objeto fez com que o ar vibrasse. Depois que ele vibrou o ar, ele vibrou a parede que divide os 2 quartos.
Então, ele vibrou um material de construção. Esse material vibrou o ar lá do outro lado e chegou no ouvido do outro carinha que estava dormindo ali, né? Então, isso é o meio de propagação. Para nós, na arquitetura, o que é importante como meio de propagação? O ar e os materiais de construção. Então, é assim que o som se propaga de um ambiente para o outro. Ele vibra o ar, vibra o material de construção e vibra o ar do outro lado. Em alguns casos, a vibração pode acontecer no próprio material. Então, se o meu vizinho de cima derruba algum objeto, né, na laje dele, ele vibra a laje vibra o ar do meu apartamento e chega até meu ouvido, tá? Mas sempre o som vai se propagando através de vibrações. Então vamos lá. Quando eu falei para vocês que quando a gente fala, a gente empurra o som, é isso que acontece. As partículas, né, elas se movimentam quando a gente tem um som e aí elas vão se empurrando, né? Então o som é produzido por meio de ondas de compressão e descompressão. Então, quando eu digo que a gente está empurrando o ar, é como se as partículas do ar elas se empurrassem, tá? Então, reparem aí nesse desenho, ó. Uma partícula bateu na outra, então teve uma pressão entre uma partícula e outra. Quando elas se pressionaram, né, o que acontece quando as duas batem? Elas vão se empurrar, né, se distanciando. E aí essa partícula, né, que foi empurrada, ela vai bater numa próxima, que vai bater numa próxima, até que essas partículas percam a força e aí o som vai se extinguir. Vejam nesse desenho aqui do morceguinho lá do Beabá da Acústica Arquitetônica, onde ele está gerando um som aqui nos pêndulos. Então, é como se cada pêndulo desse fosse uma partícula do ar. Então, originou lá o som, esse pêndulo bate nesse, esse bate nesse, esse bate nesse, até que eles vão perder a força e o som vai se extinguir. Tá? Então, é isso que acontece quando o som se propaga nos meios. Ele pode tanto se propagar no ar, como em outros meios também. No material de construção acontece a mesma coisa. As partículas lá do material de construção, elas estão mais pertinho uma da outra, mas elas vibram e uma vai batendo na outra e vai propagando o som. Então, as ondas sonoras, elas têm algumas características. Então, primeiro, as ondas sonoras, elas são de natureza mecânica. O que isso quer dizer? Que elas precisam de um meio para sua propagação. Elas se propagam devido à continuidade de um material. Então, a gente precisa ter um meio, que pode ser um meio, né, sólido, líquido ou gasoso, que vá fazer essa vibração e aí vá fazer essa propagação do som. Então, a gente precisa ter um meio que tenha massa e que tenha elasticidade. Por isso que o vácuo, ele é o melhor isolante acústico que a gente tem. Porque no vácuo a gente não tem nada, a gente não tem nenhum elemento, a gente não tem matéria. E aí o som não consegue se propagar. Espera só um pouquinho, tem alguém entrando aqui na... Beleza, gente? Então, ficou claro? Eu preciso de um meio material para o som se propagar. Pode ser um meio sólido, pode ser um meio líquido ou pode ser um meio gasoso, tá? Mas ele precisa de um meio, ele precisa de matéria para ele fazer a sua propagação. Então, é diferente das ondas de calor, das ondas de luz, né? Que a gente estudou, né? As ondas de calor, e a gente vai estudar no ano que vem a parte da luz, mas elas são ondas eletromagnéticas, que elas não precisam de um meio para sua propagação. Já a onda sonora é uma onda mecânica, e aí ela precisa de um meio para sua propagação. Ela também é uma onda longitudinal, então ela vai vibrando na mesma direção em que ela vai se propagando. E ela vai se propagar para todas as direções, ela é tridimensional. Então, quando eu falo com vocês, né, eu estou falando aqui de frente com o computador, mas a minha voz ela está se espalhando aqui pela casa toda, né, por todo o meu apartamento.
Então, está indo para trás, está indo para frente, para o lado, para cima, para baixo. Então, o som ele se espalha por todos os lados. É só a gente pensar numa caixinha de som, né? A caixinha de som ela está virada, né, para uma determinada direção, mas mesmo se eu estiver atrás dela, eu vou escutar, né, o som que está saindo dela. Então, a onda ela é tridimensional. É como se a gente jogasse uma pedrinha lá na água, né? E fosse fazendo aquelas ondas tridimensionais, sabe? O som ele se propaga daquela forma. Tranquilo, gente. Se não estiverem entendendo alguma coisa, se quiserem que eu repita, podem me interromper aí. Só me peço que me interrompam pelo microfone, né? Para eu não precisar ficar fechando a aula aqui. Mas qualquer dúvida, podem chamar. E aí o som ele vai se propagar com diferentes velocidades em cada um desses meios, né? Então, no meio gasoso, ele se propaga com uma velocidade menor. Por quê? As partículas do meio gasoso, elas estão mais longe umas das outras, né? Então, a gente tem uma velocidade de propagação menor. Então, no ar, considerando uma temperatura de 20 graus, a gente tem lá uma velocidade de 340 metros por segundo. Na água, na mesma temperatura, como as partículas elas estão mais pertinho uma da outra, a propagação é mais rápida, né? Então a gente tem uma velocidade de 1.482 metros por segundo. E no ferro, que é um material bem sólido, né? A gente tem uma velocidade de 4.480 metros por segundo. A questão da velocidade não quer dizer, não tem nada a ver com a gente conseguir entender melhor o som. Até porque, né, se eu converso com vocês através do ar, é muito mais fácil de entender do que se a gente estivesse dentro de uma piscina, né? Então a gente, né, quando a gente é criança, a gente brinca lá de falar embaixo d'água, né, para ver se o amigo entende. É meio difícil de entender, né? Mas é porque o meio não é uma boa forma de propagação do som, mas a velocidade de propagação é maior. Assim como se eu tentar falar com uma pessoa que está do outro lado da parede, através da parede, vai ser mais difícil de entender, tá? Porque é um meio sólido de propagação do som. Então, no meio gasoso, a gente entende melhor, só que a velocidade de propagação é menor, beleza? Então, vamos lá. Agora entraremos em algumas características bem físicas da nossa onda sonora. Então, nós precisamos entender que a onda sonora, ela sofre momentos de compressão e de rarefação, ou também podemos chamar de descompressão. Então, vamos lembrar lá o que eu falei para vocês no começo. Quando a gente gera um som, a gente gera uma pressão, né? A gente empurra as partículas. Quando vocês vão lá numa festa, né, que o som tá bem intenso e vocês chegam bem perto da caixa de som, se vocês encostarem o corpo de vocês na caixa de som, vocês vão sentir a vibração do som que está saindo dali, né? Vocês vão sentir uma pressão. Então, essa pressão, né, ela acontece em dois momentos ali, né? Quando as partículas se encontram, quando elas, né, depois elas voltam para o seu lugar, para o seu centro de equilíbrio, e aí elas vão bater na próxima partícula. Então, eu tenho compressão, descompressão, compressão, descompressão. E assim o som vai se propagando através, né, desse ciclo de compressão e descompressão. Beleza? Então, quando eu coloco isso em um gráfico, ele faz exatamente uma onda, né? Então, a gente tem lá um aumento da pressão, depois a partícula volta para o seu centro de equilíbrio, depois eu tenho um momento de rarefação, compressão novamente, assim por diante. Então, isso vai acontecendo com o passar do tempo. Então, isso daqui a gente chama de um ciclo, tá? Que a minha onda sonora completa. Então, compressão, centro de equilíbrio, rarefação ou descompressão e voltou lá para o centro de equilíbrio. Tá? Então, quanto maior for o deslocamento aqui, quanto maior for a pressão
que a minha onda sonora tem, maior é a amplitude dessa onda, né? Então, as ondas que tem, né, o som que tem um volume mais forte, né, ele vai ter mais pressão. Então, essa crista aqui do meu gráfico, ele vai ser cada vez maior, tá? Quanto mais forte for o som. Então, a amplitude, ela está relacionada, né? Quando a gente fala da amplitude da onda sonora, ela está relacionada com o quanto de pressão eu tenho, tá? Então, é o valor máximo atingido aqui. Então, isso está relacionado com o volume do som que nós estamos escutando. Depois a gente tem a frequência do som. A frequência, ela está relacionada com quantas vezes a minha onda sonora ela completa um ciclo daquele ali que eu mostrei para vocês, então um ciclo de compressão, centro de equilíbrio e rarefação em um determinado período de tempo. Então a frequência, ela é medida em hertz, que quer dizer o quê? Número de ciclos por segundo. Então, quanto mais ciclos por segundo a minha onda completar, maior vai ser a frequência dela. E quanto menos ciclos por segundo a minha onda completar, menor vai ser a frequência do som. E a gente já vai ver com que isso está relacionado. O nosso ouvido, ele consegue perceber uma faixa de frequência. Essa faixa de frequência está entre 20 e 20 mil hertz. Então, 20 seria a frequência mais baixa que nós conseguimos perceber e 20 mil hertz a frequência mais alta. Isso está relacionado ao quê? Ao som ser mais grave ou ao som ser mais agudo. Então, 20 Hz é a nossa frequência mais baixa, é o som mais grave que a gente consegue escutar. Tá? Então, quanto mais grave ele for, menos oscilações eu tenho por unidade de tempo. E quanto mais alta for a frequência, mais agudo é o som, mais oscilações eu tenho por unidade de tempo. Tá? Então, o nosso ouvido, o ouvido humano, consegue perceber essa faixa de frequência. Mas se a gente pega a audição de um cachorro, por exemplo, ele já tem uma faixa diferente da nossa, né? Então, para adestrar cachorro, tem um apitinho, né? Que a gente não percebe o som. Um apito bem agudo que os cachorros percebem e a gente não. Então, por isso que eu digo que uma faixa de frequência audível ao ser humano, tá? Mas tem faixas de frequência mais baixas e mais altas que o nosso ouvido não vai perceber. Beleza? E aí, então, nós temos um comprimento dessa onda, né? O comprimento de onda seria a distância que a minha partícula percorre para completar um ciclo daquele de compressão e rarefação. Tá? Então, esse comprimento, ele vai ser medido em metros mesmo, em milímetros, né? Então, qual que é a distância que a minha partícula percorre para que ela complete, né, um ciclo de vibração. Então, esse é o comprimento de onda. Então, se a gente parar para pensar, né, o som mais grave, ele completa menos ciclos por unidade de tempo. Então, o comprimento da onda é maior. Tá? Então, ele demora uma distância maior para completar um ciclo. Tá? Então, aqui, a nossa frequência de 20 Hz, que é o som mais baixo que a gente consegue escutar, a frequência mais baixa que a gente consegue escutar, ela demora ali, ela tem uma distância de 17 metros para ela completar um único ciclo. Tá? E a frequência de 20 mil Hz, que são os sons mais agudos, ele vai ter ali 17 milímetros para completar um ciclo, tá? Então, 17 milímetros, gente, é desse tamaninho, né? E 17 metros é enorme. Então, as frequências mais baixas, o comprimento de onda é maior, e a frequência mais alta, a gente tem um comprimento de onda menor. Depois eu vou fazer um resumão para vocês, que eu vou mostrar uma imagem que talvez fique um pouquinho mais claro essa questão para vocês, do som grave, do som agudo e dessa questão do comprimento de onda, tá? Então, vamos dar uma recapitulada ali. Eu tenho um ciclo,
que é o momento em que minha partícula sofre uma compressão e uma descompressão. Tá? Quanto maior for a pressão, né, nesses momentos, maior é a amplitude da onda, então maior é o volume que o som vai ter. E aí a gente tem a questão da frequência, né? Quanto mais ciclos eu completo por segundo, maior é a minha frequência, mais agudo é o meu som. Então, se eu completo vários ciclos por segundo, quer dizer que esses ciclos são mais curtos. Então, o comprimento de onda é pequenininho. E no caso da frequência baixa, eu completo menos ciclos por segundo, porque eles são mais compridos, eles demoram mais para se completar. Beleza? Então, quanto maior for minha frequência, menor é o comprimento de onda. Então, eles são inversamente proporcionais. E aí, isso traz algumas características para o nosso som, né? A primeira característica que a gente tem aqui é a altura do som. Né? A altura do som se relaciona com a sequência das vibrações sonoras, né? Ou seja, com a frequência do som. Então, a altura nos diz se um som é grave ou se um som é agudo. Né? Então, quando a gente diz um som alto, a gente está dizendo que é um som de alta frequência, que é um som agudo. Quando a gente diz que um som é grave, a gente está dizendo que é um som de baixa frequência, tá? Então, dizer que o som é alto ou baixo está relacionado com a altura do som. E erroneamente a gente utiliza esses adjetivos para o volume do som, né? Então, quando eu digo, esse som está alto, eu estou dizendo que esse som está agudo. Esse som está baixo, esse som é grave. Tranquilo? Então, vamos agora falar bem certinho aí, né, essa questão do som grave e agudo. E a intensidade do som, aqui sim a gente está falando de volume. E a intensidade está relacionada à amplitude da minha onda sonora. Quanto maior a pressão, quanto maior a amplitude da onda sonora, a gente tem o som sendo mais forte ou mais fraco, tá? Então, aqui sim a gente está falando de volume. Por isso que eu falei, dei o exemplo para vocês da caixa de som. Né? A caixa de som, quando o volume está muito forte, a gente percebe essa força, a gente percebe essa pressão no nosso corpo. Tá? A nossa voz não tem toda essa força, mas como eu falei para vocês, se a gente coloca a mão aqui na frente da nossa boca, quando a gente está falando, a gente percebe que a gente está empurrando o ar para frente. Então, a gente está fazendo uma pressão, uma força. Tá? E quanto mais intensa estiver a nossa voz, mais força a gente vai aplicar no meio. E aí a gente tem também uma característica dos sons que é chamada de timbre, né? O timbre é a maneira como as frequências sonoras se combinam e ela está relacionada com a composição harmônica dessa onda sonora. O timbre ele permite que a gente identifique a procedência do som que tem lá a mesma altura, a mesma intensidade, mas ele foi tocado por instrumentos diferentes. Então, vamos a um exemplo, né? Vamos supor que eu fosse cantar aqui uma música para vocês. Então, eu cantei a música, e aí vem uma outra pessoa e canta a mesma música, com a mesma altura, com a mesma intensidade, tá? Então, com a mesma frequência e com o mesmo volume, né? Só que vocês vão conseguir perceber que são pessoas diferentes cantando, tá? Por que vocês vão conseguir perceber isso? Porque cada pessoa tem um timbre de voz diferente. As pessoas combinam as frequências de maneiras diferentes. Então, muitas vezes a gente tem um timbre de voz parecido, né, com o da nossa mãe, né, ou com o do pai. Então, eu tenho esse timbre parecido, mas a gente consegue identificar a voz das pessoas através do timbre. Se a gente pegar um outro exemplo, eu tenho lá um violão e uma guitarra, tá? E aí a pessoa vai tocar a mesma música, na mesma altura
e na mesma intensidade. A gente não vai perceber que um é o som de um violão e o outro é o som de uma guitarra, porque o timbre é diferente nesses dois instrumentos. Tá? Então, a forma como se combinam, né, as frequências de som é diferente em cada instrumento, em cada pessoa. Tá? Então, a gente consegue identificar isso através do timbre. Então, vamos ao nosso resumão aqui. Então, a amplitude da onda é o máximo valor atingido no eixo vertical em um período. Ela está relacionada com a pressão. Né? Então, ela vai estar relacionada com a intensidade do som, com o volume. Tá? Então, permite diferenciar os sons fracos dos sons fortes. Então, elas são diretamente proporcionais. Quanto maior for a amplitude da minha onda sonora, mais intenso, mais forte é o som. Beleza? Agora, a altura do som, que nos diz se um som é grave ou se um som é agudo, ele está relacionado com a frequência, né? Quantas vezes que uma partícula completa um ciclo em um intervalo de tempo. Elas também são diretamente proporcionais. Quanto maior a frequência, maior é a altura do som. Então, quanto maior a frequência, mais alto é o som. Então, frequência alta, som agudo. Frequência baixa, som grave. E a frequência, ela também está relacionada com o comprimento de onda. E essas duas grandezas vão ser inversamente proporcionais. Então, quanto mais ciclos a minha onda completa por segundos, é porque mais curtinho vai ser esse ciclo, né? Então, menor é o comprimento de onda, menor é a distância percorrida para a minha partícula completar um ciclo de vibração, tá? Então, quanto maior for minha frequência, mais agudo for o meu som, menor é o meu comprimento de onda. Quanto menor a frequência, mais grave for o som, maior é o comprimento de onda. Então, aqui é um resumão de todos esses conceitos que a gente viu ali atrás. Então, isso, gente, tem que ficar claro aí na cabeça de vocês. O que é volume, né, intensidade, e o que é altura, som grave e som agudo. Então, tem pessoas que têm uma voz mais aguda, tem pessoas que têm uma voz mais grave. Mas a gente pode ter uma voz aguda, que é bastante intensa, como a gente pode ter uma voz aguda, que é fraca. Né? Assim como a gente pode ter uma voz grave, que é forte, ou uma voz grave, que é fraca. Tá? Então, isso depende da pressão, da força que é feito para que essa voz seja produzida. Beleza? Acho que esse resuminho aí dá uma boa ajuda para vocês entenderem, né, todos esses conceitos. E essa imagenzinha aqui, eu acho que também vai dar uma ajuda, tá? Então, aqui nós temos a amplitude da onda, né? A pressão dessa onda. Então, quanto maior a amplitude, né? Maior a força do som. E aí nós temos aqui um som grave e aqui um som agudo. Então, percebam que aqui nós temos um som grave. Então, ele tem um grande comprimento de onda. Então, em um determinado período de tempo, né, ele faz uma única vibração, um único ciclo de vibração. No mesmo intervalo de tempo, um som agudo faz lá 1, 2, 3 ciclos de vibração. Então, tem um comprimento de onda menorzinho. Então, percebam que a amplitude das ondas aqui são iguais. Então, elas têm a mesma força, tá? De volume. Mas esse som é um som grave, né? De grande comprimento de onda e baixa frequência. E esse som é um som agudo, de pequeno comprimento de onda e alta frequência. Beleza? Então, aqui também ajuda, né, a resumir esses conceitos que nós vimos ali. Então, se alguém ficou com alguma dúvida, dá um grito aí. Se precisar explicar alguma coisa de novo, tá? Eu explico para vocês.
Nada a dizer? Então vamos continuar. Então, a nossa onda sonora, nós vimos ali atrás, né, que ela tem a característica de ser tridimensional. O que isso quer dizer? Que ela se propaga para todos os lados, né? Porém, apesar dela ser tridimensional, ela tem direcionalidade, né? Então, quando a gente vai falar com alguém, a gente entende melhor se a gente estiver de frente com essa pessoa. Então, se a gente pegasse lá na sala de aula, né, ou até mesmo aqui, eu falando com vocês, eu estou de frente com o microfone que está captando a minha voz, né? Se eu virasse de costas, vocês continuariam me escutando, mas talvez não tão bem, porque a direcionalidade da minha voz é para frente, tá? A caixa de som também, direcionalidade é para frente. Então, toda fonte sonora, ela tem essa direcionalidade. Então, ela se propaga para todos os lados, porém, em uma direção, ela tem uma propagação melhor. Então, eu consigo irradiar mais energia em todas as frequências para frente. Então, vejam essa imagem aqui. Nós temos uma pessoinha ali, tá vendo? Lá, vendo ali de cima. E aí, da voz dessa pessoa, a gente tem altas frequências, médias frequências e baixas frequências, né? Então, a nossa voz vai combinando ali frequências diferentes. Então, geralmente, né, as mulheres têm uma voz mais aguda e os homens têm uma voz mais grave. Então, isso vai sendo ali uma combinação, uma buzina aqui, uma combinação de frequências, né, que vão compondo a nossa voz. Mas o que acontece, né? A frequência mais alta, a frequência do som mais agudo, ela se propaga com muito mais intensidade, né, aqui nessa direção do que para o lado de trás, tá vendo? Então aqui, ó, né, esse círculo aqui, né, que vai se deformando aqui atrás, a gente percebe que para frente a gente tem mais intensidade do que aqui para trás. A onda de média frequência, ela já se propaga, né, na mesma intensidade que a de alta frequência aqui, mas ela tem uma intensidade maior para trás. E o som grave, as frequências mais baixas, esses sim se propagam com a mesma intensidade em todas as direções. Então, o que acontece? É apenas aqui na frente, né, da pessoa que as três frequências têm a mesma intensidade. Então, a gente consegue perceber os sons graves, médios e agudos com a mesma intensidade. Por isso que a onda tem essa direcionalidade, né? Ela está conseguindo irradiar mais energia em todas as frequências para frente. Então, por mais que eu escute, né, para o lado de trás, a propagação do som não é tão clara por conta disso. Então, quando a gente, né, vai pensar na distribuição da plateia, né, onde as pessoas vão receber o som, a gente percebe que os lugares que têm a melhor recepção de som são os locais que estão localizados nesse eixo longitudinal aqui, ó, em frente à fonte sonora. E a gente não tem alteração do padrão do som dentro de um ângulo de 90 graus, que seria 45 graus aqui para cada lado. Por isso que a gente viu lá nos gregos e romanos o auditório em formato de leque, e que ele é utilizado até hoje, né? Porque daí a gente consegue conter todas as pessoas dentro, né, dessa abertura aqui. Então, essa é uma forma que a gente tem, né, de estudar o formato dos ambientes. É claro que se é uma pessoa, ela vai se movimentar, né? Mas a gente pode ir pensando em diversas posições que essa pessoa esteja, né? E fazendo essas aberturas de 90 graus para que as pessoas tenham uma boa recepção do som. E o som, né? Ele vai se propagando esfericamente, né? Ele vai, como eu falei para vocês, como se a gente jogasse uma pedrinha na água e ele vai se propagando assim esfericamente. Opa, a flechinha ele ficou meio errada, né?
E aí a intensidade do som vai diminuindo conforme a gente vai se afastando da fonte, né? Então, isso é algo que é só a gente observar. Então, eu tenho uma fonte sonora, quanto mais longe eu estiver dessa fonte, menor vai ser a intensidade do som que eu percebo dela, né? Então, quanto maior a área que esse som se distribui, né? A gente vai tendo o decaimento da intensidade, né? A intensidade está lá em watts por metro quadrado. Então, quanto maior a área, menor a intensidade do som. Beleza? Então, para que o nosso ouvido ele perceba o som, né, a flutuação de pressão no ar é muito pequena. Tá? Então, a intensidade que o som precisa ter para a gente perceber é de 2 vezes 10 a menos 5 newtons por metro quadrado. Tá? Então, é uma pequena diferença de pressão no ar. O nosso ouvido já percebe o som. Então, a gente tem o limiar da nossa audição, né, que eu coloquei o 2 vezes 10 a menos 5, né, 0,00002 newtons por metro quadrado, tá? Que é quando a gente começa a ouvir o som. E a gente tem um limiar de dor, onde o nosso ouvido não suporta mais o som, que é o de 200 newtons aqui por metro quadrado. Então, eu tenho uma pressão onde meu ouvido começa a perceber o som e uma pressão onde meu ouvido não suporta mais o som. Essa escala é um pouquinho difícil, né, da gente manusear, porque ela vai ali, né, de 0,00002 a 200. E a escala, a percepção do nosso ouvido, a percepção de pressão sonora do nosso ouvido, ele não é uma resposta linear. O que isso quer dizer? Se eu tenho lá uma pressão, vamos colocar de 50 newtons por metro quadrado, tá? Então, essa é a pressão do som. E vem um outro som junto, de mais 50 newtons por metro quadrado, o meu ouvido ele não soma linearmente esses dois sons e aí eu percebo 100 newtons por metro quadrado, tá? Então, por isso que a gente diz que a resposta no nosso ouvido ela não é uma resposta linear. Então, quando eu dobro a intensidade do som, né, o meu ouvido ele não percebe esse som 2 vezes mais intenso. E aí, por isso, foi desenvolvida, né, depois de muitos estudos, uma escala que vocês já devem ter ouvido falar, né, de decibel. Então, vocês já devem ter ouvido falar disso na escola, acho que a gente comentou na aula passada, né, que o Ishiba já falou um pouquinho com vocês, né, em física sobre isso. Então, a gente tem essa escala de decibéis, né? O decibel, ele é uma escala de log, é uma escala logarítmica. E ele corresponde, né, a uma escala em que cada vez que eu aumento a intensidade do som, o valor precedente, a gente não vai ter, né, o dobro, como a gente tinha falado ali. A gente tem um aumento da pressão, mas é uma soma logarítmica. Então, daí a gente vai entender como funciona essa soma logarítmica. Então, aqui a gente pode perceber, né, o que significa, né, em relação a tipos de sons, a escala de decibéis. Então, na escala de decibéis, 0. Então, os decibéis, eles são chamados de nível de intensidade sonora ou nível de pressão sonora. Tá? Então, 0 é quando eu começo a escutar o som. Depois a gente vai ter aqui, né, o sussurrinho, um passarinho cantando em torno de 20 decibéis, né? Uma pessoa falando ali, cochichando, 40 decibéis, né? Os carros, eles ficam entre 80 e 100 decibéis. Um avião, a turbina de um avião chega ali 120 até 140 decibéis. E aqui, quando chega nos 140 decibéis, é quando o nosso ouvido ele já não começa a não suportar mais esse som. E aí a gente tem o limiar da nossa dor. Então, olha só como a escala de decibéis ela é muito mais simples. Então, ela começa no 0 e vai ali até uns 140, tá?
E percebam que, como essa soma não é linear, vamos supor que essa mulherzinha trabalhando aqui, né, ela está gerando ali um som de 60 decibéis. Se eu tivesse duas mulheres trabalhando e eu fizesse uma soma linear, né, 60 mais 60 daria 120. Vocês acham que duas pessoas trabalhando gerariam um ruído de uma turbina de um avião? Então percebam que a soma não é linear, tá? Então sempre lembrem-se disso, né? Que a turbina de um avião, ela gera ali 120 decibéis. Então não tem como duas pessoas trabalhando gerarem esse ruído. Por isso que a soma não é linear, é uma soma logarítmica. Então os valores em decibéis, eles não podem sofrer adições simples, como a gente acabou de ver nesse exemplo ali. Como se trata de uma escala logarítmica, a soma também é logarítmica. Então, quando eu tenho duas fontes se sobrepondo, o máximo que vai aumentar em decibéis são 3 decibéis. Mas como assim, Pro? Né? Quer dizer que se eu tiver ali as duas mulherzinhas trabalhando, cada uma geraria, né, individualmente 60 decibéis, quando as duas estão trabalhando juntas, no máximo geraria 63 decibéis. Tá? É assim que o nosso ouvido percebe o som. Então, a gente tem esse gráfico aqui, que é uma forma da gente fazer essa soma, um gráfico de adição de nível de pressão sonora. Então, vamos analisar esse gráfico, tá? Se vocês quiserem pegar um caderninho aí para anotar, vou fazer alguns exemplos aqui com vocês. Não sei se já estão, né, com o caderno, mas a gente vai, então, fazer alguns exemplos, tá? Então, o que a gente tem aqui? Nessa parte, no eixo X aqui do gráfico, eu tenho um ΔL, seria a diferença entre as fontes sonoras, entre a intensidade das duas fontes sonoras. E aqui eu tenho o L+, que seria o quanto vai aumentar a intensidade do som quando eu somar, né, as pressões sonoras. Então, percebam que o valor aqui de L+, ele não passa de 3, tá? E aqui, ó, a gente percebe que ele chega aqui, ó, no 15, né, 16, 17, 18. Tem uma hora que Ô, Pro, o que é o L mais? o L+ é o tanto que vai aumentar a intensidade do som quando a gente fizer a soma. Eu já vou mostrar um exemplo, que daí acho que fica mais claro para vocês, tá? Então, aqui o ΔL, essa diferença, né, entre a intensidade de dois sons, percebam que chega uma hora que ele acaba. Por que ele acaba? Porque quando um som é muito mais intenso do que o outro, ele mascara o outro. Né? Então, se eu tenho lá um som que ele é 20 decibéis mais intenso do que o outro, esse outro que é menos intenso, ele nem vai ser percebido pelo nosso ouvido. Tá? Por isso que o ΔL acaba aqui no nada. Tá? Então, os sons eles só vão ter a soma quando eles têm intensidades parecidas. Beleza? Então, vamos para um exemplo para ficar mais fácil da gente entender. Então, o primeiro exemplo que a gente tem aqui é um exemplo que tem lá no livro do Beabá da Acústica Arquitetônica. Então, eu vou passar ele primeiro para vocês, onde a gente tem aqui o passo a passo de como a gente faz isso. E depois eu vou trazer dois exemplos um pouco mais práticos, beleza? Então, a gente vai calcular primeiro a diferença entre os níveis de pressão sonora. Então, vamos lá. Aqui eu tenho L1 e L2. Então, seria a fonte 1 e a fonte 2. Tá? Então, eu tenho um som de 55 decibéis e outro som de 51 decibéis. Tá? Vamos colocar lá que eu tenho uma máquina de lavar roupa, gerando ali 55 decibéis, e uma batedeira gerando 51 decibéis. Tá? Então, individualmente, elas gerariam esse ruído. Aí vamos supor que a máquina de lavar está funcionando, e daí a minha mãe vai bater um bolo, e aí ela liga lá a batedeira. Então, os dois vão acontecer ao mesmo tempo.
Como que eu descubro quanto que tem de intensidade de som dos dois sons ao mesmo tempo? Primeira coisa, eu vou descobrir a diferença entre a intensidade dos dois sons. Então, 55 menos 51, eu tenho uma diferença de 4 decibéis entre o som da máquina de lavar e o som da batedeira, beleza? Aí eu vou para o gráfico, né? Então eu vou usar a curva, ficou erradinha ali, a curva para obter o valor de L+. Então a gente vem aqui, ó, o ΔL, 0, 1, 2, 3, 4, beleza? Aí eu vou subir aqui, ó, no eixo Y até eu encontrar com a curva. Encontrei aqui com a curva, eu vou puxar uma linha aqui no eixo X. Então, percebam que aqui a gente tem 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 e 3. Então, deu um pouquinho abaixo aqui do 1,5, né? Então, em torno ali de 1,4. Aqui com o gráfico a gente não vai ter muita precisão, tá? Depois eu vou ensinar vocês a fazerem isso através de uma continha, mas só para vocês primeiro terem uma ideia de como funciona, né, essa soma de decibéis. Então, para uma diferença de 4 decibéis, a gente tem um L+ de 1,4. E aí, o que a gente faz com esse valor de L+? A gente vai adicionar o valor de L+ à minha fonte que tem o nível de intensidade mais elevado. Então, aqui no caso, né, a máquina de lavar roupa do meu exemplo tinha lá 55 decibéis e a batedeira 51. O som de maior intensidade é o de 55. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar 1,4 aos 55. E aí a gente tem um total de 56,4 decibéis. Então, o que isso quer dizer? Que quando essas duas fontes elas estiverem propagando o som juntas, o meu ouvido vai perceber um som de 56,4 decibéis, tá? Então, isso é uma soma logarítmica, não é uma soma, né, simples. Se a gente fizesse uma soma simples, iria ali para 106, né? Já chegaria perto da turbina de um avião, perto do limite da nossa dor, e não é isso que acontece. Vou fazer mais 2 exemplos com vocês, tá? Usando o gráfico para deixar mais claro. E aí, se vocês ainda tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, vocês me chamam aí. Então, vamos lá. Vamos no segundo exemplo, em que eu tenho um escritório. E nesse escritório, a gente tem 2 computadores funcionando. Então, digamos lá que cada computador está gerando um ruído de 60 decibéis. Tá? Então, os 2 computadores são iguais e geram ruídos de mesma intensidade. Como que eu vou fazer, né, para somar o ruído dos 2 computadores? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai fazer o nosso ΔL. Então, no caso, 60 menos 60, né? Porque a gente tem intensidades iguais. Então, 60 menos 60, o nosso ΔL deu o quê? 0, certo? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui para o gráfico, né? Então, vamos descobrir o valor de L+. Então, nosso ΔL aqui no eixo X deu 0, tá? Então, aqui. E aí, quando eu subo aqui no eixo Y até encontrar a curva, eu vou encontrar a curva lá na extremidade dela, que é o 3. Então, o meu L+ é de 3 decibéis. E aí, no caso, como as duas fontes são iguais, eu não tenho uma maior que a outra, eu vou pegar o valor da fonte e vou adicionar 3 decibéis. Então, os 2 computadores funcionando ao mesmo tempo, o nosso ouvido perceberia um som de 63 decibéis. Então, toda vez que as nossas fontes forem iguais e o nosso ΔL dá 0, pelas fontes serem iguais, a gente vai adicionar 3 decibéis ao valor dessa fonte. Então, vamos supor que cada computador gerasse 50 decibéis. 50 menos 50, 0. Meu ΔL é 3, então 50 mais 3,
53 decibéis. Se cada computador gerasse 43 decibéis, 43 menos 43, 0, L mais vai ser 3, 43 mais 3, 46 decibéis, tá? Então, sempre que eu tiver duas fontes de mesma intensidade, ela vai adicionar o L mais 3, que é o máximo que a gente tem, beleza? Então, nunca vai ser maior do que 3 o valor de L mais. Então, percebam que o que manda aqui no L+, né, é a diferença. Então, vamos supor que eu tivesse lá, um computador gerava-se 70 e o outro 60. E aí minha diferença fosse de 10 decibéis. 10 decibéis aqui no L+, ó, dá um pouquinho abaixo de 0,5. Vamos colocar ali 0,4. Então, o L+, é 0,4. Então, eu somaria isso ao valor maior. Então, qualquer fonte que tiver diferença da outra de 10 decibéis, o valor de L+, é 0,4, beleza? Então, fica as diquinhas aí, tá? O valor do ΔL vai me dar o valor de L+, né? O L+, vai ser no máximo 3, e isso acontece quando as minhas fontes são iguais. Agora, vamos fazer o nosso outro exemplo com fontes diferentes. Aqui era para ser exemplo 3, tá? Então, nesse caso, a gente tem lá no escritório um computador e uma impressora. Então, o computador está gerando 60 decibéis e a impressora está gerando 66 decibéis. Então, vamos fazer o ΔL. ΔL, 66 menos 60, eu tenho uma diferença de 6 decibéis entre os dois. O que eu vou fazer? Vou lá para o gráfico. Ó. Então, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou subir aqui no eixo Y, né? Vou encontrar aqui com a curva e vou ver que o meu L+ é igual a 1 decibel, tá? E aí, aqui nesse caso, como as minhas fontes elas têm intensidades, nível de intensidades diferentes, para eu achar o L total, eu vou pegar a minha fonte maior. Então, a maior aqui é a impressora, de 66 decibéis. Aí eu vou pegar 66 mais 1 decibel aqui do L+, e eu vou ter um total de 67 decibéis. Então, quando a impressora e o computador estiverem funcionando juntos, eu vou ter esse nível de intensidade sonora de 67 decibéis, tá? Prof, Oi. para fazer o LT, eu sempre vou pegar, então, o maior valor, né, dos decibéis. Isso, sempre o maior. E no caso do gráfico, gente, só dá para ir somando de duas em duas fontes, tá? Depois, na aula que vem, eu vou ensinar vocês a fazer a continha, tá? Que daí fica mais fácil. Mas aqui é para vocês entenderem esses conceitos primeiro, para depois a gente ir para as contas, tá? Então, tem que ficar claro aí para vocês que sempre vai aumentar no máximo 3 decibéis. A gente precisa saber a diferença entre as duas fontes. Quanto maior for a diferença, menor é o valor de L+, e chega num ponto que uma fonte ela se sobrepõe à outra e mascara totalmente o barulho, né? O som que está sendo produzido pela outra. Então, vamos supor que essa impressora gerasse 80 decibéis e esse computador 50, dá 30 decibéis de diferença, né? Então, o som da impressora mascararia o som do computador. O computador não adicionaria em nada ao som da impressora, tá? Então, se a gente precisasse, né, somar aqui mais, né, uma fonte, a gente teria que ir somando de duas em duas, tá? Então, vamos supor que a gente fosse somar aqui mais um computador. Então, a gente já somou esse computador com essa impressora. Deu 67. Ah, preciso de mais um... Vai ter mais um computador funcionando. Aí a gente... não coloquei aqui, mas a gente faria, né, 67 menos 60, daria 7, né? A gente ia vir aqui, ia ver que ia dar ali em torno de 0,8.
E aí a gente somaria a fonte maior, que é a soma dos dois, né? Ficaria 67,8. Tá? Então, daí a gente tem que, no caso do gráfico, ir somando sempre de duas em duas fontes. Então, eu somo duas, vejo quanto dá essas duas eu adiciono uma terceira e assim por diante. Beleza? Pro, Oi. me ajuda na questão do gráfico, porque eu fiquei meio na dúvida como que eu acho no gráfico. Tá. Então, você vai achar o ΔL. Coloca na curva. Tá. E aí eu olho para o gráfico, eu vejo uma curva gigante. Daí eu fico na dúvida de como procurar. Vamos supor, ele deu 6 decibéis. Daí eu vou no Isso. 6, e aí eu Isso. liga, é isso? Aí você vai aqui retinho, ó. Ó, você vai contar sempre aqui embaixo, tá vendo? Então, 5, né? 6 é aqui. Aí você vai retinho até a curva. E aí você vem retinho aqui pro lado. Então, aqui é sempre Então essa reto. flecha que tem lá em cima não tem nada a ver. O quê? Essa flecha que tá lá em cima. É porque no Aqui? anterior a gente foi já direto na flecha. Eu acho Ah, que é porque era o zero, né? Daí era essa linha aqui, ó. Nesse outro. Ah, tá, entendi agora. Aqui, ó, tá vendo? É, O ele, nosso é isso. ΔL era zero, então subiu retinho aqui. E aí, nesse caso aqui, que é 6, daí subiu retinho aqui, ó. Ah, tá. Beleza, obrigada. Beleza? Mais alguma dúvida? Professora, quando a gente for precisar fazer esse cálculo, né, e for utilizar o gráfico, você vai disponibilizar ele? Porque supondo que a gente vai desenhar à mão, para cada pessoa vai sair diferente a curva, né? Não vai sair certinha. Ah, não, vocês vão olhar o gráfico aí no computador, né? Daí, no caso, agora nas nossas aulas remotas. Ah, Na tá, beleza. prova, mas mesmo na prova eu colocava o gráfico, né? Então, se vocês quiserem imprimir ele, daí com o lápis, mas dá para ver pelo computador tranquilo aí, né? Igual eu fiz aqui. Beleza. Beleza? Mais alguma questão? Querem que eu explique algo de novo? Bom, gente, então, por hoje, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, é esse o nosso conteúdo. E daí, na semana que vem, eu vou explicar para vocês daí como que é feito a conta, tá? Que daí a gente consegue somar quantas fontes a gente quiser, é muito mais fácil, né, do que ficar olhando no gráfico. Então, o gráfico é mais para vocês absorverem os conceitos, né, dessa soma, verem ali que nunca vai somar mais do que 3, quando a gente soma duas fontes, tá? E aí, conforme a gente vai aumentando, né, a gente vai somando, né, valores maiores. E que também, né, o som que tiver muita diferença do outro, não, ele vai acabar mascarando ali o som que tem uma intensidade menor. Tranquilo? Ficou claro também aqui os conceitos aqui do resumão? Prof, você sabe se essa aula já vai ficar disponível lá no Drive? Já. Uhum. Assim que eu Ah, parar tá. a gravação, ela já gera ali, daí você já tem acesso, tá? Tá bom, obrigada. Que semestre passado a gente não estava tendo acesso. Uhum, mas agora dá, né? Vocês conseguiram acessar a aula passada? Então, eu só consegui achar uma do César, mas não era nem a aula dele. Mas eu vou tentar entrar de novo e olhar lá. Tá, tentem acessar. Se vocês não conseguirem, eu também vou colocar lá no YouTube, igual eu fazia no semestre passado, tá? Mas a ideia é que vocês conseguissem ter esse acesso à pastinha do Google Drive. No meu aqui, ele faz uma pastinha de cada disciplina no Google Drive, daí com o login da Unicesumar, tá? Então, tentem entrar lá com o login de vocês, acessar o Google Drive, daí tem alguma coisa, Meet Records, uma coisa assim, e aí vocês entram lá, daí tem as pastinhas de cada uma das disciplinas de vocês, e lá dentro tem essa gravação, tá? Professora,
Será que você pode disponibilizar o link da sua pasta no mural de avisos da matéria? Que fica um pouco mais fácil, porque eu tive dificuldade para encontrar essa parte aí. Porque Beleza, não carregava no meu. eu vou colocar lá para vocês. Tá. Você também pode colocar já os slides da aula agora, porque eu vou pelo menos fazer os resumos enquanto não começa a outra aula. Beleza, já coloco para vocês. Tá bom? Obrigada. De nada.